Salve galera estrelada, eu sou o Datis Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo, né? E vou falar com vocês, a gente vai bater um papo sobre o jogo de ontem, aquela tragédia. Mas antes eu peço a vocês que inscrevam no canal, deixe o like, comente, compartilhe, ajude o canal Cruzeiro Velho Raposo, assim como os outros canais do Cruzeiro, porque ele é feito de cruzeirense para você cruzeirense. Pois é, né? O Cruzeiro teve aquele jogo ontem, né? Aquela tragédia, o pior jogo que eu vi do Cruzeiro. E a gente vai falar sobre esse jogo agora. Olha, vou falar tempo a tempo. No primeiro tempo, gente, foi um jogo muito equilibrado, com o Grêmio um pouco melhor, dominou mais o meio de campo, mas mesmo assim o Grêmio deu um chute a gol, perigoso, que foi lá no canto lá. Fora isso, mais nada, mais nada. Foi um jogo muito preso no meio de campo, muito bloqueado, mas terminou com 1-0, por quê? Porque o lateral esquerdo mais o zagueiro ficaram, toma essa é sua, não, é minha, essa é sua, não. Ficaram nessa ideia e não tomaram a decisão certa. Ah, mas qual que é a decisão certa? Gente, qualquer menino sabe que se tiver uma marcação sob pressão, se você não tiver com quem tocar ou se tiver dificuldade para tocar, você isola a bola. Isso qualquer um sabe. Joga para lateral, joga para cima, joga para o mato porque o jogo é de campeonato. Pronto, essa a frase define tudo. Então, tanto o Marlon quanto o Castanho erraram aí. E por incrível que pareça, são os dois melhores jogadores que nós temos na zaga. Quando a coisa não vai dar certo, não dá mesmo. Né? Mas eles erraram, né? Paciência. Mas tem que aprender que isso não pode acontecer, tem que isolar a bola. Não é vergonha nenhuma isolar a bola. Nenhuma. Bom, aí terminou o jogo, tal, e veio o segundo tempo, o Cruzeiro fez algumas mudanças, né? E o time do Cruzeiro tentou empatar o jogo. E o Cruzeiro, ele teve a chance. Palácios teve a bola do jogo. Palácios ficou ele e o gol. O Palácios mandou a bola quase na lua. Assim, debaixo do gol. Um gol desse você não pode perder. Por quê? Porque o futebol ele pune. Ele pune. Né? Não fez, o que aconteceu? O Grêmio em seguida foi lá, tocando bola, o meio de campo do Cruzeiro, o ataque não marcou ninguém, o meio de campo tocando a bola livre, também não marcou ninguém, chegou gol, 2-0. Depois disso, o Cruzeiro entrou em pânico, em tentativa desesperada de fazer gol e abriu a porteira. Né? Tirou o Jussa, que é o marcador volante de marcação, deixou o Lucas Silva sozinho no meio de campo a marcar. Entrou até o Machado. Mas o que acontece? O Lucas Silva é um jogador muito técnico, mas ele não é um jogador veloz. Ele não é veloz. Então, espera a velocidade dele que não tem. Ele não é veloz. Mas não foi por isso, não. Né? Foi porque o time ficou mal mesmo. E aconteceu o segundo gol, aí segundo aconteceu o terceiro, não aconteceu o quarto e o quinto, porque o VAR anulou. Né? Senão nós estaríamos sair de lá com uma goleada histórica. Bom, mas ao findar do jogo, o Rafael Cabral saiu nervoso, saiu falando, gesticulando, falando que coisas iam ser reveladas. Que eu saiba, até agora eu não vi nada de especial sendo revelado. Agora, que coisa errada existe, existe. Não tem lógica, cara. Não tem lógica, né? A maneira pela qual a falta de atitude do time do Cruzeiro de ontem, fica alguma coisa no ar, né? O Cabral tem que se explicar o que ele quis dizer com isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem que se explicar. Né? Bom, o que resta ao Cruzeiro? Agradecer a Deus a sorte dos times que estão abaixo, na zona de rebaixamento, não terem ganho, porque senão nós estaríamos com a bananosa na mão. Né? E resta agora ganhar os jogos, ganhar do Bragantino. Tem que ganhar em casa, tem que começar a pontuar em casa. Isso é fundamental para não ficar enrolado. Né? Porque o Cruzeiro, o time não é ruim, não é ruim. Né? Mas tem que dar uma sacudida nesse time. Bom, eu observei que duas coisas precisam ser feitas no time do Cruzeiro o mais rápido possível, gente. A primeira, o Cruzeiro precisa definir um líder. Todo time tem um líder dentro de campo. É aquele jogador que chama a responsabilidade, cobra do colega, cobra do juiz. Seria o capitão. A figura do capitão, para mim, tem que ser a figura de um líder. E o nosso goleiro, ele é muito experiente, mas ele para capitão não dá. Por quê?
Porque às vezes o juiz está lá na frente, como é que o goleiro vai sair daqui para lá, peitar o juiz, pedir para o juiz ver alguma coisa, reclamar? Fica difícil. Então, qual que é o coerente? É um jogador de linha ser capitão. Eu não enxergo nesse elenco do Cruzeiro aquele capitão, por incrível que pareça, não consigo enxergar. Né? Mas tem que pôr alguém, põe o Castan, põe o Lucas Silva mesmo, né? Põe o Wesley, tem experiência, qualquer um, mas tem que ser jogador de linha, na minha opinião. A segunda, na minha opinião, o Ronaldo tem que sair da tribuna um jogo e assistir o jogo lá no túnel. Ou ele, ou o braço direito dele. Se o braço direito dele ainda não faz isso, passe a fazer. Por quê? Para ele sentir, antes do jogo, o clima dos jogadores, o semblante, a expectativa dos jogadores, para ele sentir o vestiário do intervalo, para ele sentir o pós-jogo, para ver o que pode mexer. Até porque a presença dele ou do diretor dele pode dar o quê para os jogadores? Confiança. Os jogadores estão sem confiança. Acho que o Ronaldo precisava de fazer isso. Sair da tribuna e assistir um jogo do túnel. Precisava fazer isso. Para ontem ele tinha que fazer isso, na minha opinião. Agora, o outro assunto é sobre base, né, que eu vivo reclamando. Hoje, você pode ir lá ó, no site do GE, você vai ver lá. Moreirense fecha com o Alisson. Gente, chega a ser uma sacanagem com o time, com a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o jogador para um Moreirense. Com todo respeito ao Moreirense, ao futebol português, mas o Moreirense é um time pequeno, sem expressão nenhuma. E vai tirar um jogador que podia ser titular nesse time do Cruzeiro. Coisa inaceitável isso. Né? Não dá para entender. Porque o jogador se rebelou. Tem que se rebelar mesmo, não tem oportunidade. Né? Então, assim, é natural o jogador se rebelar. Então, coisas estão acontecendo no Cruzeiro? Estão. Tem que saber o quê? Tem que colocar em prato, chamar os jogadores, reunir, ajustar o que está acontecendo, o que está de errado e tentar consertar. Isso tem que fazer. Agora, outra coisa. Li também lá no GE, o time russo faz proposta para o Daniel Júnior. Agora, eu vou te perguntar uma coisa que não quer calar. Como antes de perguntar, o Daniel Júnior chegou a jogar 3 partidas seguidas? Não chegou. Para um jogador jogar bem, a gente tem que ter sequência de jogo. O Gilberto, por exemplo, fugiu a regra. O Gilberto teve 18, 19 jogos de sequência, entendeu? O Daniel Júnior teve essa sequência? Não teve. O Alisson teve? Não teve. Ninguém teve, só o Gilberto. Será que se o Daniel Júnior tivesse essa sequência, ele não estava arrebentando, matando a pau? Será que não? Pois é. Agora, outra pergunta. Como que o time russo identificou que o Daniel Júnior é bom e quer contratá-lo? Né? Nessa pergunta surge uma outra. Por que o time russo descobriu que o Daniel Júnior é bom e o daqui não descobre que ele é bom? Dá para entender aí a lógica da coisa? Resumindo a obra, nós vamos perder mais um valor. Outro valor que a gente vai acabar perdendo é o zagueiro lá, o Everton, né, que jogou, foi titular em todas as bases, foi capitão titular. Fez uma partida mal contra o América, por culpa, na minha opinião, do Ramon, que jogou mal, a culpa caiu toda em cima dele, ele nunca mais teve chance, ele foi cortado, foi banido do time principal do Cruzeiro. Um baita zagueiro. Né? E tem time de fora de olho nele. Nós vamos perder. Ou seja, nós vamos perder mais valores aí, ó. E não tem como, gente, não tem o time progredir sem usar um ou outro jogador da base. Próximo jogo vai jogar o Kaique, porque o Marlon foi suspenso. Por que não pega o Daniel Júnior e põe para jogar junto? Eles estão acostumados a jogar na base. Vai criar um conjunto ali naquele setor. Mas não dá oportunidade. É perigoso até improvisar alguém e não pôr o Kaique. A mentalidade do Cruzeiro é essa. Já pensou, Ronaldo, se o Carlos Alberto Silva não te enxergasse com 16 anos, não te desse a oportunidade, será que você seria esse craque que é hoje? Que foi, né, no caso? Então, o jogador da base precisa ter oportunidade, gente. É isso que eu comento, tá? Fora isso, fica difícil. No geral, torcer para o Cruzeiro ganhe o próximo jogo. Tem que ganhar contra o Bragantino a qualquer custo. Mas tem que pôr a cabeça no lugar. Tem que parar com a inocência. Tem que isolar a bola quando for preciso, sem vergonha de ter que isolar a bola. Tem que fazer jogo feio se for preciso, mas o importante são os 3 pontos. Bom, fica aí um grande abraço para vocês. Até a nossa live, que vai ter, a semana vai ter live. E os nossos vídeos aí. Fui!